vídeo rapidinho sobre as minhas opiniões dessa reunião, que eu acho vital para a continuidade do movimento CVU no Brasil. Então eu preparei um documento com algumas ideias, só que eu achei legal explicar um pouquinho as ideias rapidinho para agregar na reunião de vocês. Assim, seria a minha contribuição nesse encontro. Então vou abrir aqui o documento que eu enviei para vocês. Bom, a primeira questão é a candidatura. Então, gostaria de oficialmente me candidatar à rede. Acredito que o meu chamado e a minha missão no CVU, nesses quase 4 anos, ainda não terminaram. Ainda sinto que eu tenho bastante coisa para contribuir, tenho energia, tenho vontade e acredito muito nesse movimento. Acho que Ribeirão, nesse ano, a gente deu mais um salto. Estou satisfeito com muitas coisas que nós realizamos aqui e gostaria de dar continuidade nesse movimento para ver ele mais forte, com mais consistência e potencial. Então, quais são algumas ideias da minha candidatura? Lembrando que são apenas ideias e sugestões, beleza? Então, gostaria de propor elevar para 7 membros o CVU Brasil enquanto federação, mais estagiários, continuidade da Isa, Ingrid e Daniel, como forma de segurança, ou seja, talvez, se vocês tenham talvez outras perspectivas aí para 2015, mas ter vocês na rede seria como uma forma de um guardião do trabalho que foi iniciado. E como é um trabalho muito complexo, assim como foi o início do CVU, é legal que a gente pense em formas mais de longo prazo para a gente se organizar. Então eu vejo que a permanência de vocês 3 é fundamental para o aprendizado de todos que estarão compondo a rede. Eventualmente, se eu for entrar, então eu gostaria que vocês estivessem presentes. E é uma federação, é uma unidade muito complexa, então a gente tem que ter pessoas de capacidade do CVU para contribuir nesse processo. Bom, a segunda coisa é a questão das missões CVU, que foi discutido aqui em casa, junto eu e a Gil, a gente começou a discutir a questão das missões CVU, que qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente tem muita gente boa no CVU, muita liderança, que poderia fazer alguns trabalhos complexos. Por que a gente tem alguns gargalos? Por exemplo, questão de mantenedores, questão de conselhos municipais ou editais, coisas importantes para a nossa institucionalização, profissionalização do nosso movimento. A gente tem uma dificuldade de execução de alguns trabalhos. Isso acontece muitas vezes porque a gente está atolado em milhões de coisas. Então, qual que é a solução? Vamos pegar algumas pessoas boas que têm desejo em trabalhar para o bem do CVU, vamos dar algumas missões pontuais. Então, por exemplo, olha, vamos correr atrás de um edital grande, vamos correr atrás de algum mantenedor grande, vamos correr atrás de algum projeto complexo que nós não realizamos por falta de tempo, enfim. Então, a pessoa tem um talento, a pessoa tem vontade e foi uma grande figura no CVU, ela pode pegar somente aquela atividade. Ela pegaria uma missão, teria liberdade e autonomia para criar isso ao longo de um período específico. Então, a gente criaria essas missões agregadas à rede para ter mais profissionalização no nosso movimento. Bom, então essas são as principais ideias. Depois eu vou falar mais rapidinho as próximas. Então, eu pensei no encontro de lideranças em fevereiro, com o presidente ou vice, ou algum representante relevante de cada cidade do CVU Brasil. Eu acho que é importante reunir as lideranças. Eu tenho experiência de um movimento religioso que eu fiz parte por muitos anos, em que as lideranças do Brasil inteiro se juntavam a cada 2 meses. Então, eu acho que nada mais justo a gente se juntar pelo menos as lideranças uma vez por ano, presencialmente, criar uma cultura de um encontro de formação de líderes. Então, qual que é a ideia desse encontro? É um laboratório de vanguarda, liderança e empoderamento. Então, buscar o máximo de ferramentas possíveis, que existem as melhores ferramentas aí, por exemplo, que o pessoal levou no Integra, o Word Café, enfim, várias discussões
para formar lideranças, formar um grupo bem forte, e no local atraente que as pessoas teriam assim um interesse adicional de estarem presentes, que a gente pode fazer algo do nosso vínculo, da nossa amizade. Por exemplo, eu tenho a minha família tem uma casa lá no Guarujá, a gente poderia usar esse local para fazer o encontro de lideranças em fevereiro, no final de semana. A gente faz a formação e, ao mesmo tempo, a gente aproveita o lazer e os vínculos da nossa amizade, igual é feito em Batatais, né? Então, seria um adicional. Também iria buscar subsídios. Eu tenho visualizado muitas entidades sociais aí que estão com alguns fortes apoiadores institucionais para a realização de formações e tudo mais. Tenho visto algum pessoal em São Paulo trabalhando com isso, e acho que é possível sim o CVU ter uma estrutura institucional mais forte para a realização desses eventos. Então a gente poderia propor para algumas fundações ou institutos que trabalham com investimento social, propor para eles o apoio num evento de formação de lideranças, por exemplo, né? Então a gente pode fazer isso com uma proposta de valor para o encontro de líderes, buscar subsídio para não ficar caro para todo mundo. Além de cada cidade correr atrás também de um apoio, enfim, cada um correr para a gente ter algo subsidiado e não ficar caro e ser um encontro para despertar a liderança. Por que no começo do ano? Para a gente ter exatamente a mobilização dos líderes nas cidades, ampliando a nossa filosofia de trabalho. Bom, depois vem o Integra, aí não tem muito segredo, acho que o trabalho da rede nesse sentido é fantástico, vocês conseguem fazer muitas coisas de qualidade, então dar continuidade no Integra. Final de agosto, trazer alguns espaços criados pelas cidades. Então, eu acho que o ideal que eu vejo agora com o Integra 2015 ter módulos, oficinas, em que cada cidade vai criar uma oficina. Então, por exemplo, a oficina de liderança, oficina de problemas sociais, oficina de metodologia de trabalho. Sei lá, uma cidade X pega uma oficina ali de 2 horas, outra cidade pega outra. Isso cria liderança, cria empoderamento, cria respeito, responsabilidade pelo movimento. A gente cria uma cocriação do movimento, seremos mais donos dos movimentos espalhados nas cidades. Então, quando a cidade chega no Integra com a proposta de uma oficina, acho que é bacana ter isso apresentado lá. Bom, então seria uma descentralização e delegação do Integra, com mobilizações pré-evento, ou seja, doações, desafios, hashtags no Facebook, ações, eventos, sempre ali, sei lá, uns 2 meses antes para mobilizar essa audiência, para a gente ter um público bacana, sendo donos do evento. Acho que isso é bacana para o próximo ano. Bom, para finalizar, a questão do mantenedor federativo, acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar para o Brasil e para o mundo. A gente pode organizar o nosso melhor, o melhor do nosso movimento, prospectar pessoalmente oportunidades de financiamento e correr atrás de quem trabalha com o público jovem. Então, tenho visto muitas organizações sociais aí de São Paulo, novamente, que têm se profissionalizado, buscado empresas, enfim, buscado grandes aportes financeiros quando eles têm uma boa ideia para vender. Então, vender no sentido de conquistar esses parceiros. Então, tenho visto grandes volumes financeiros sendo disponibilizados. Eu acho que o CVU chegou nesse momento de buscar essa efetivação. Então, a gente tem um trabalho muito bacana, de alta qualidade, que pode ser mais representado financeiramente. Então, essa é uma ideia que eu tenho para buscar mantenedores, correr atrás de uma forma nesse sentido. Além disso, o plano de sócios, eu vejo que a gente pode fazer uma organização do plano de sócios super profissional e unitária em nível de rede, com mais de 500 sócios em 2015 em todas as cidades, doações de R$20 mensais, e sendo que 25% iria para a rede obrigatoriamente. Então a gente iria fazer um esquema consensual no modelo bem profissional para ser expandido para cidades, ou seja, a gente pegaria a experiência de Ribeirão, adaptaria para a rede e teria
um grande volume de sócios. Também acho que essa mobilização pessoal da sociedade civil, acho que é bacana pessoas físicas estarem contribuindo para o movimento ter mais sentido. Então, pequenas doações de muitos, a gente vai conseguir ter um movimento mais organizado, pagar os nossos custos de viagens, enfim, ter mais estrutura para as cidades. Então, essa é uma coisa que acho que dá para apostar bastante, ter um plano de sócio bem agressivo nesse sentido. E, para fechar, visitas pessoais, dar continuidade ao trabalho também muito bom, que foi feito pela rede nas visitas, e com uma ideia nova, ideia de encontros regionais. Então, como é que é o encontro regional? Tem cidades próximas que podem se encontrar oficialmente. Então, por exemplo, Uberlândia e Uberaba podem fazer um encontro regional para discutir, para fazer uma ação, para fazer uma mesa redonda, enfim. Acho que a rede, no longo prazo, vai ter dificuldade para ir cada vez mais pessoalmente em todas as cidades. Sei lá, vai ter 15 CVUs, é difícil você, em um ano, ir em todas as cidades, é complicado. Então, qual que é a história? A gente pode tentar, lógico, ir em todas as cidades, mas mobilizar, fazer, influenciar para ter encontro regional. Então, a gente teria uma data no mês, por exemplo, específico do CVU, em que a gente estaria influenciando cidades para ter encontros entre elas. Ou seja, São Carlos e Ribeirão Preto, por exemplo, Berlândia e Uberaba, e por aí vai. A gente poderia juntar cidades próximas e eles se organizam, eles se desenvolvem, eles trabalham o movimento CVU naqueles lugares. Então essa é a minha ideia. Então continuar com a Integra, continuar com criar o encontro de líderes e um encontro regional. Então seriam 3 encontros ao longo do ano, só que esses encontros seriam delegados. Então, as responsabilidades seriam delegadas. Por exemplo, a rede ela não vai se envolver diretamente nos encontros regionais e vai estimular a criação, a presença das pessoas de cada cidade, né? Bom, pessoal, então, peço desculpas aí pelos quase 13 minutos que eu falei para vocês, só que eu achei importante, novamente, falar um pouquinho sobre as ideias, principalmente porque eu não vou poder estar presente. Eu acho esse encontro vital para a nossa existência no futuro, né? Então, agradeço a oportunidade de vocês, agradeço a compreensão, peço desculpas novamente por não estar presente, desejo que saia grandes direcionamentos deste encontro e que a gente possa pensar o ano que vem com uma forma sustentável do nosso movimento. E, finalmente, acho que as pessoas que estão nesta reunião hoje são pessoas, lideranças, pessoas que entregaram suas vidas, seus momentos, muitos momentos para o CVU, e a gente precisa se unir, se integrar e permanecer no movimento em diferentes cargos ou funções, mas precisamos, ainda nesse estágio inicial da instituição, termos pessoas capacitadas, lideranças com energia e vontade para concretizarmos o nosso movimento nacional. Só assim a gente vai ter um movimento nacional forte, quando essas lideranças, nesse momento, abnegarem e estarem presentes nessa movimentação. E, posteriormente, a gente pode, a velha guarda pode sair de cena, que vai ter um movimento mais consistente, com estrutura financeira, com estrutura metodológica, com impacto social, com geração de cultura voluntária e formação humana. Então a gente criou um negócio muito legal, não pode parar agora, tem que continuar. E essas são algumas ideias, beleza? Pessoal, então, muito obrigado. Desejo ótima reunião para vocês e ótimos direcionamentos. Um beijo, até mais, tchau, tchau.